que Deus tem pra te dar. A condição pra você recebê-la é a busca da santidade. Uma vida de graça e vitória é o que Deus tem pra te dar. A condição pra você recebê-la é a busca da santidade. Lutar contra todo pecado. Lutar contra todo pecado que te separa de Deus. Romper com as cadeias. Romper com todas as cadeias. Sermos Ser livres. livre Inteiramente de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Eu quero viver esse amor. Eu quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Oh, 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 oh. Canta conosco. Eu quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Eu quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha agora, né, por esta live. Seja bem-vindo. Nós estamos aqui dentro da Igreja Matriz São Francisco de Assis. Nesta noite, estamos também com o nosso querido Padre Edmar, nosso diretor espiritual, e também com a Valdirene. Boa noite, Valdirene, tudo bem? Boa noite, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos. Teremos uma noite maravilhosa, com muita sabedoria, muita unção. Obrigado, Jesus. Com certeza. Então, reunidos na casa de Deus, nós queremos que você também esteja conosco, mesmo que seja virtualmente, mas esteja aqui presente conosco e possa rezar conosco agora neste momento, nesta noite de muito conhecimento, de muito amor de Deus para nós. Nós precisamos louvar e bendizer esse amor de Deus que é entregue aos nossos corações. Por isso nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feche seus olhos por um instante, você que nos acompanha. Vá abrindo o seu coração, se colocando na presença do Senhor nesta noite, clamando este Espírito de amor sobre nós, sobre os nossos corações, este Espírito Consolador, este Espírito que é a presença de Deus no meio de nós, este Espírito que é Deus com o Pai, com o Filho. Vamos clamar a sua presença nesta noite, para que esteja conosco, para que este Espírito Santo possa preparar os nossos corações para aquilo que vamos ouvir, para aquilo que será anunciado a nós. Que o Espírito Santo prepare o terreno do nosso coração, que possa derrubar neste momento tudo aquilo que é empecilho, para que nós possamos bem ouvir, entender aquilo que será anunciado nesta noite. Feche seus olhos e vá pedindo ao Espírito Santo. Não importa onde você esteja, na sua casa, no seu trabalho. Se entregue totalmente à ação do Espírito de Deus nessa noite. Deseje mergulhar nesta intimidade com o Senhor que encontramos através do Espírito Santo. Deseje mergulhar neste Deus que é amor. Diga do fundo do seu coração o quanto você deseja essa presença de Deus. E nós vamos clamá-la no meio de nós, cantando. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus E descobrir suas riquezas. e descobrir suas riquezas Em meu coração. em meu coração. Cante ao Espírito.
e descobrir suas riquezas em meu coração. Coloque as mãos no seu coração e cante. Quero mergulhar nas profundezas. Quero mergulhar nas profundezas. Desejo estar na presença do Senhor nesta noite. Esse Senhor que vem ao nosso encontro com o seu Espírito. Cante a Ele de Deus, descobrir as riquezas, as graças que Deus tem para nos derramar através destes sacramentos. Essas graças em nosso coração. Peça ao Senhor a graça de transformar o seu coração num terreno fértil para receber essas graças. Em meu coração. Simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Nesta noite em que nós também vamos ouvir muito sobre esse amor de Deus que se derrama a nós através destes sacramentos. Esses sacramentos da penitência, da confissão, o sacramento da unção dos enfermos. Nós também somos convidados a amar profundamente os nossos irmãos, a nos doar inteiramente a esse amor de Deus e que Ele possa transbordar nos nossos corações. Ao encontrar os nossos irmãos feridos pelo caminho, ao encontrar os nossos irmãos doentes, feridos pelo pecado, às vezes nós encontramos com os nossos irmãos que precisam que nós possamos indicar para eles um caminho onde eles possam se encontrar verdadeiramente com a graça santificante de Deus. Especialmente nesses sacramentos da penitência, nesses sacramentos da unção dos enfermos. Nós precisamos olhar para os nossos irmãos com amor e instruí-los na verdade, apontar-lhes o caminho. Dizer, olha, procure o sacramento, procure a vida da graça de Deus. Porque nós só temos hoje para amar os nossos irmãos, nós precisamos amá-los. Amar não significa encobrir os erros. Amar não significa ver a pessoa, apenas dar uma palavra de encorajamento para ela e deixá-la à própria sorte. Amar significa mostrar-lhe o caminho, indicar o caminho, orientá-la. Nós precisamos amar os nossos irmãos. Peça a Deus neste momento a graça de poder amar aqueles que necessitam. Ser primeiramente nós, nosso coração, uma fonte do amor de Deus, a indicar o caminho sacramental para esses nossos irmãos. Peça a Deus que Ele possa nessa noite, através da escuta deste ensinamento, desta catequese sobre esses sacramentos, peça a Deus que te conceda a graça de talvez você que está doente, você que está ferido pelo pecado, possa se animar a se encontrar com o Senhor através desses sacramentos. Nessa noite, neste dia, que hoje o Senhor quer nos amar, e também só temos hoje para poder amar os nossos irmãos. Só temos hoje para amar, só temos agora. Que o Senhor nos ensine a amar de verdade, a ser o amor. Como Ele foi amor, Ele é o amor, como diz São João. Que nós sejamos também presença do amor de Deus. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar.
quero amar. Esse é o mandamento do Senhor. Quero amar. Esse é o mandamento do Senhor. Só temos hoje. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Pela intercessão de Nossa Senhora, nós rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Amém. Padre Edmar, seja bem-vindo. Obrigado, meu santo. Obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu carinho de se dispor a essa noite, conversar, né? Continuarmos esse caminho sobre os sacramentos, né? E eu sei que o senhor tem algumas considerações, né, a fazer dos nossos últimas lives que aconteceram, né? Principalmente sobre o sacramento Da confissão. confissão, né, padre? É. Bom, em primeiro lugar, a minha saudação a todos aqueles que nos acompanham. A graça de Deus, né, nos ajude hoje a entendermos melhor esses sacramentos. Eu gostaria de fazer assim um repeteco rapidinho sobre aquilo que nós conversamos sobre a confissão e falar sobre um outro assunto que nós não falamos, que é a questão do pecado grave, né? Porque isso é muito importante. O sacramento da confissão é o sacramento que nos restitui a graça depois de tê-la perdido. Então, é este o sacramento que nos restitui a graça depois de tê-la perdido no batismo. Então, por isso, nós precisamos praticá-lo bem, praticá-lo com frequência e saber que a matéria para este sacramento, para que esse sacramento seja válido, são os atos do fiel. Então, claro que tem que ter a absolvição do padre. Se o padre não colocar a mão no sacramento e dizer, eu te absolvo, né, não acontece o sacramento. Mas não adianta o padre fazer isso se você não tiver as disposições necessárias. Então, é muito importante. Então, a primeira coisa que nós vimos é fazer o exame de consciência. O que precisa constar nesse exame de consciência? Você precisa lembrar todos os seus pecados graves. Claro, os pecados veniais também podem ser confessados, mas essa é a primeira coisa que nós precisamos procurar. Quais são os pecados graves? Se os não têm, tudo bem. Mas aqui, principalmente, aqui eu estou dando dicas para quem tem muito tempo que não se confessa. Ou para quem fez más confissões, né? Então, isso aqui, às vezes eu esqueci também de dizer, colocar algumas coisas sobre os esquecimentos, né? Então, nesse exame de consciência, você vai lembrar tudo que é possível. Então, você tem que lembrar todos os pecados graves que é possível você lembrar durante esse exame de consciência. Então, quanto tempo deve durar o exame de consciência? O exame de consciência dura assim. Você está lá pensando, fazendo seu exame de consciência, preparando sua confissão. Quanto tempo ele deve durar? Quando você pensou, viu, anotou, não lembra de mais nada. Pronto, acabou. Aí não precisa ficar caçando mais piolho onde não tem. Ou seja, lembrar-se de tudo aquilo que é possível de ser lembrado, ir lá nos fatos, lembrar, fazer uma avaliação. O que lembrou, pronto. Deve estar arrependido de todos os pecados e confessá-los todos
um a um. E aí você vai dizer, mas padre, e se eu esquecer um pecado? Se você esquecer um pecado, esse pecado é perdoado. Por quê? Porque você estava arrependido. Você queria confessá-lo. Você só não o confessou por uma limitação humana. Mas se você o pudesse confessar, o teria confessado. Se você lembrasse, o teria confessado. Então, esse pecado é perdoado no ato da absolvição. Se for um pecado grave, então você tem a obrigação ainda de citá-lo na próxima confissão. Porém, ele já foi perdoado, né? Padre, aproveitando que o senhor está, poderia nos relembrar a questão da matéria do pecado grave? Porque às vezes muitas pessoas não assistiram nossos ensinos passados, né, nossas lives. Então, quando se fala em pecado grave e os pecados leves, né, que são os pecados veniais. Sim. Qual é a matéria deles, padre? A diferença entre eles? Então, nós temos aqueles pecados que nós chamamos de pecados veniais. Venia, né, significa coisas que são desculpa, né, em latim, perdão. Então, são pecados que são facilmente perdoados. Você não precisa de um sacramento para ser perdoado de um pecado venial, um pecado leve, né? Você basta uma nova conduta, já repara e já perdoa os pecados veniais. Ou seja, eu cometi um erro por um pecado venial, então o que eu faço? Eu melhoro a minha vida. E isso em si já perdoa. Isso está bem claro lá na primeira carta de São João, capítulo 5, onde João diz, se o teu irmão comete um pecado, que ele reze, e ele será perdoado. Mas eu digo isso quanto ao pecado que não leva à morte. Porque há um pecado que leva à morte e um pecado que não leva à morte. Então, os pecados veniais, eles não levam à morte, nesse sentido, não são pecados graves, são pecados leves, porque eles não rompem a minha aliança com Deus. Ele não me faz perder a graça. Ele não faz romper a ordem que existe entre a alma e Deus e as outras pessoas. Porque aqui o critério é esse, o amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, existem pecados que eles fragilizam a relação com Deus. Prejudicam, atrapalham, mas eles não destroem a relação com Deus. Existem pecados que destroem a minha relação com Deus. Assim também existem pecados que não destroem a minha relação com os irmãos. Atrapalha, prejudica, incomoda, mas existem outros pecados que atingem diretamente a nossa relação de amor. Então, esses pecados são o que nós chamamos de pecados graves. Isso aqui eu estou colocando bem de maneira geral. Então, para a gente entender que existe sim um pecado grave, por que ele é grave? Porque ele me faz perder a graça. Ele me faz perder a graça, me faz perder a comunhão com Deus e com a igreja. Né? E existe uma pena eterna para isso. O pecado grave me separa de Deus, já neste mundo. Né? A não poder receber a comunhão é só um sinal da separação eterna que eu terei de Deus. Porque o inferno, substancialmente, é isso, é a separação total de Deus, mas por uma livre escolha da pessoa. Né? Então o pecado mortal causa isso na alma, e o pecado venial não causa isso. Vou dar um exemplo. Hoje cedo não rezei certo, fiz lá uma oração meio atrapalhada, e tá bom, comecei meu dia mal rezado. Isso é um pecado grave? Não, é um pecado venial. Isso não me prejudica a relação com Deus. Daqui a pouco, eu paro lá o meu serviço e faço uma oração melhor. Mas, se eu ficar meses sem rezar, isso destrói minha vida espiritual. Isso mostra que eu não estou amando a Deus, não estou procurando a Deus sobre todas as coisas. Quero uma amizade, né, com Deus. Exato. Então, aqui nós estamos falando de outra coisa. Né? Ou quando eu falto nas missas de preceito, nas missas dominicais, por
qualquer coisa, porque também tem outro mandamento ali. Mas existe então uma diferença entre eu fazer uma oração mal feita e uma outra coisa, desonrar o dia, que é o dia do Senhor. Eu tenho todos os outros dias, mas eu só tenho aquele dia para dar algumas horas, por exemplo. Ou, por exemplo, quando, vamos falar exemplos dos irmãos, a tal da fofoquinha. Existe coisa que a gente fala que não prejudica as pessoas. É só comentários daquelas coisas já conhecidas. Isso é um pecado. Mas existe coisas que eu digo que pode prejudicar a imagem da pessoa e prejudicar a fama da pessoa, prejudicar as amizades da pessoa. E dependendo do grau que isso faz, de como isso prejudica a pessoa, isso se torna um pecado grave. Né? Mas, objetivamente, existem matérias, uma matéria grave, né? Que nós resumimos assim, os 10 mandamentos. Então, ali nos 10 mandamentos, nós temos os 3 primeiros que falam do amor de Deus e os outros todos que é a nossa relação com os irmãos. É claro que dentro desses 10 mandamentos, existe aquilo que nós chamamos de parvidade de matéria, ou seja, existem certas coisas que em certas circunstâncias é um pecado grave, em outras circunstâncias é um pecado venial. Então vai depender das circunstâncias, das consequências. Já existem outras coisas que em si são pecado grave. Por exemplo, os pecados contra o 6º e o 9º mandamento, que são os pecados da castidade, etc. Esses pecados, eles não têm parvidade de matéria, eles sempre são graves. Se forem plenamente consentidos, evidente, né? Então essa matéria sempre será grave. Agora, existe outros que a matéria está lá dentro dos 10 mandamentos, mas, por exemplo, eu roubei uma caixa de fósforo. Foi um roubo. Eu peguei uma coisa que não é minha, mas é uma coisa que não vai fazer tanta falta. Então, uma coisa é isso, outra coisa é eu ir lá na carteira de alguém e roubar R$1.000 dela. Então, existe uma diferença nessa matéria, né? Também é mentira. Então, dentro dos 10 mandamentos, então tem aquelas coisas que são objetivas. Então, se é uma matéria dentre os 10 mandamentos, então eu estou na linha de risco, vamos assim dizer. Porém, dependendo da circunstância, pode ser atenuada a matéria, embora ela em si seja uma matéria grave, mas pelas circunstâncias pode diminuir a gravidade. Então, isso é um elemento para ter um pecado grave, que é a matéria grave, mas precisa de outras coisas, que é muito importante. E isso aqui é uma ajuda para as pessoas que têm dificuldade de discernir pecado. Primeiro, pessoas que, porque às vezes nós não somos bem ensinados, né? A gente não sabe o que é um pecado grave. Às vezes as pessoas vêm confessar pecados veniais como se fossem graves e pecados graves como se fossem veniais. Então as pessoas às vezes elas não sabem, são mal instruídas. E também existe aquelas pessoas que têm um defeito na consciência, existe aquelas almas escrupulosas, que é uma pessoa que tem mania de pecado. Então, por via das dúvidas, ela sempre considera que ela está em pecado mortal. Então é um tormento de alma e uma situação muito difícil. Então ela sempre acha que está consentindo nos pecados, enfim. Por isso é bom a gente entender que existe uma matéria grave para ter um pecado grave. Então, os pecados veniais, a matéria é venial, e mesmo que eu queira cometê-los de livre e espontânea vontade, ele sempre será venial, a não ser que eu capriche tão caprichado que vire mortal. Mas aí também tem que aumentar a matéria, né? Mas a primeira coisa que nós precisamos olhar para analisar um pecado grave, na hora do pecado, é ter plena advertência. Normalmente se ensina assim, tem que ter consciência que é pecado. Mas isso é muito complicado. Dizer a consciência do pecado, isso é muito amplo. Na verdade, é muito mais simples quando a gente diz plena advertência. Advertência de quê, padre? Quando a minha consciência adverte que aquele negócio é errado. Você está indo fazer a consciência... Não pode. Então essa é a primeira coisa para ter um pecado. Você tem que ser advertido.
Se você estiver fazendo uma coisa, mesmo que ela seja errada, e você não teve advertência por distração, ainda não tem como ter um pecado. Por exemplo, de vez em quando isso acontece, né, com a gente. Vem uma musiquinha que não presta na cabeça. Às vezes a gente escutou lá no passado, ou fica tocando, ou a gente já cantou, né? Não sei. E vem aquela musiquinha. Aí você começa a cantar a musiquinha. Que às vezes tem, vamos supor aqui que seja uma coisa que tenha uma matéria grave. Um teor aí muito imoral, etc, etc. Ou um teor blasfemo. E você começou a cantar a musiquinha. Na sua consciência, moralmente falando, você sabe que aquilo está errado, mas você não teve advertência, você está distraído. Enquanto não há advertência, não pode haver pecado. Você tem que ser um ato humano. Ou seja, a pessoa tem que estar plenamente consciente para que haja pecado. Então, a partir do momento que ela caiu em si, opa, isso é errado, então houve advertência. A partir daí, pode haver ou não pecado. Ainda não é pecado. Ainda não chegamos ao pecado, só foi advertência. Fui avisado de que essa coisa é errada. Então, para que haja pecado, repito, tem que haver essa advertência, tem que ter esse simancol. Opa, acendeu uma luz, eu acordei. Isso não pode. Agora, para que a advertência seja plena, eu não preciso entender naquela hora, isso aqui é o 2º mandamento da lei de Deus. Isso daqui é o 8º mandamento da lei de Deus. Eu não preciso entender isso. Eu não preciso ter um rompante de teologia na hora. Basta a minha consciência acusar de que é errado. Tem algo errado ali. Acendeu a luz vermelha. Eu não sei dizer que mandamento que é esse, eu não sei dizer se isso é pecado grave, se é venial, mas não interessa. É errado. Então, essa é a plena advertência. Eu entendi plenamente que é algo errado, que não pode ser possuído, que não pode ser desejado, que não pode ser pensado. Então, é a primeira coisa que precisa para que haja um pecado. Então, o pecado não aconteceu ainda. Não aconteceu. Só advertência. Isso é só uma tentação. Você está em tentação. Seja uma tentação exterior, seja uma tentação interior. Ou, às vezes, um desvaneio da mente. Porque, por exemplo, isso a gente entende, se aplica muito aos pecados do pensamento. Acontecem muitos pensamentos involuntários. E o pensamento involuntário em si não é pecado. Às vezes você nem está prestando atenção nele, e ele veio. Né? Então, às vezes acontece, vem um pensamento na sua cabeça. Aí, de repente, você percebeu, opa, é errado. Então, ainda não é pecado. O pecado é, se quando acender o sinal vermelho, eu passar o sinal vermelho. Estou ciente, quero continuar. Aí a gente chama de pleno consentimento. Ou seja, eu percebi que aquilo não pode ser querido, não pode ser desejado, não pode ser feito. E mesmo assim, eu fiz porque eu quis. Não é que nem o Chaves, foi sem querer querendo. Não, eu quis por querer. E se não quisesse fazer, não teria feito. Poderia parar. Então, eu fiz de livre e espontânea vontade. Padre, então, isso é um pleno consentimento. Nesse mesmo assunto. Tá. Quando praticamos, por exemplo, o mesmo indício, né, de pecado. Quando isso a gente acaba, às vezes tem aqueles pecados graves também que cometemos com mais frequência, né? E sempre nos é advertido. Quando nós cometemos com certa frequência esses pecados, chega um tempo que a nossa consciência já não nos adverte mais, acaba caindo numa certa normalidade. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Veja, aqui tem uma diferença. Existe a diferença de um pecado, mesmo que seja grave, de fraqueza. Então a pessoa ela cai frequentemente. Mas é o que eu sempre digo para os meus dirigidos. Mas você caiu do lado certo. Você caiu
do lado de Deus, você caiu nos braços de Deus. Ou seja, a pessoa que busca os sacramentos, ela busca a confissão, ela busca a oração. Então ela está caindo por fraqueza, isso é uma coisa. Então isso em si não embota a alma, não deixa a alma insensível, porque existe uma luta. Agora, uma pessoa que vive uma vida desregrada, fora de Deus, fora dos caminhos de Deus, ela peca tanto, que a consciência dela endurece, ela não tem mais consciência. Então, para ela matar uma pessoa daqui para ali, não custa, por exemplo, porque ela já matou várias pessoas. E já pisou tanto na sua consciência que isso não dói mais, ela nunca vai ter uma advertência. Ela pode até ter uma advertência, sim, mas ela nunca vai conseguir ter isso como um mal, ela sempre vai justificar. Nós temos essa tendência de justificar. A gente é tentado a fazer isso. Porque, ou seja, a gente sempre tem essa tentação. É pecado para os outros, mas para mim não, por causa disso, daquilo. Mas é possível sim que uma alma é aquilo que a gente chama de coração duro. É aquela pessoa que ela se afastou tanto de Deus, se afastou tanto do caminho reto, em que a consciência dela não funciona, trava, endurece. Então isso é possível sim. Agora, o que acontece com as pessoas que têm uma busca é um pouco diferente, porque aí já é uma questão de fraqueza. Ela também pode cair no endurecimento se ela desiste, se ela não pede mais a Deus o arrependimento, se ela jogar a toalha. Se não há uma luta interior diária para combater, Isso. levantar-se, né? Mas se é uma pessoa que está ali sempre diante de Deus, mesmo que caindo, né? Mas ela está ali buscando a graça de Deus, ela não se endurece. É a chamada dor dos pecados, né, padre? Exato, que é a própria graça de Deus, a vida da pessoa, Deus Padre, vai mostrando. Por isso que vale a pena a gente relembrar, na live passada, o senhor trouxe muito, né, quem estava ouvindo, a questão do momento tão especial, que é o momento do exame da consciência. Exato. Exame de consciência, que daí relembra os mandamentos, né, relembra o quanto que as pessoas estão se impulsionando, né, para fazer essa busca via o sacramento. Então, na hora da consciência, que o senhor descreveu bem, né, na live passada, que é o momento de você trazer essa questão dos pecados para você se preparar para uma boa confissão. Né, isso ficou muito marcado na live anterior, que esse momento justamente um momento muito especial para isso. Agora, padre, eu tenho uma pergunta. O senhor estava fazendo esse resumo, e assim, nós falamos tanto que esse sacramento, eles estão relacionados a esse estado de graça, né? Nós podemos, então, falar hoje, padre, sobre os sacramentos que têm alguma relação com a cura? Sim, o sacramento da confissão é um dos sacramentos da cura. Cura especificamente espiritual, mas Deus tem seus caminhos. Deus também pode curar fisicamente pela confissão, por alguma razão. Por exemplo, nós temos doenças que são provocadas por questões que a pessoa vai somatizando na vida, né? Não estou aqui falando no sentido psicológico da coisa, mas de fato, quando a pessoa ela se desprende das amarras do pecado, sim, psicologicamente, mas também por uma graça mesmo. Às vezes a pessoa se liberta até de doenças. Mas aí tem o sacramento da unção, que é propriamente para doenças físicas mesmo. Mas o sacramento da confissão é o sacramento da cura, por excelência da alma, né? Porque o princípio de tudo é sempre o pecado. É aquilo que Jesus disse: o que adianta o homem ganhar a vida toda e vir perder a sua alma? Então, o que adianta a saúde do corpo se a alma não vai bem? Então, os sacramentos, eles englobam o homem todo, a saúde do homem todo. Então, este sacramento aqui é especificamente para a grande doença espiritual, o pecado, mas que isso também vai incidir nas outras áreas da vida. Uma outra coisa que é importante dizer sobre essa questão do pleno consentimento, então é isso.
o consentimento para ser pecado tem que ser pleno. Se for um semi-consentimento, ainda não configura um pecado grave. O que é isso, padre? É assim. Às vezes, você está lá sendo tentado. Seja um pensamento, seja um sentimento, seja alguém te falando alguma coisa. Enfim, um pecado. Houve advertência. E aí você... É que nem você está lá no sinal vermelho... E aí você olha para ver assim, se não tem ninguém. Aí você fala, acho que eu vou passar. Acho que dá tempo. Acho que dá tempo. Não vai aparecer ninguém aqui. Então, às vezes, nós começamos a aderir à tentação. A gente começou a usufruir daquele prazer ou daquela coisa desonesta. Isso ainda não é um pecado grave. Se você avançou um pouquinho, mas falou, não vou, não pode, etc, etc. Vou amar a Deus, vou amar os irmãos, não vou fazer isso contra o irmão, não vou fazer isso contra Deus, né? Porque o segredo para lutar contra o pecado não é só não vou para o inferno, é vou amar a Deus, vou amar o irmão. Então houve um semi-consentimento, isso configura um pecado venial. Mesmo que a matéria seja grave, você não comete um pecado grave se não há pleno consentimento. E às vezes também o que acontece é que às vezes não é nem semi-consentimento, é quando você é tentado e imediatamente surge dentro de você um prazer que a coisa suscita, que é involuntário. Isso ainda não é o pecado. Isso faz parte da tentação. A tentação sempre tem uma volúpia. Ela sempre tem um prazer, ela sempre tem uma coisa que chama a atenção. Então, isso é o que a gente chama do sentir. Eu senti. Se eu senti a coisa, mas eu não consenti, ou tive um semi-consentimento, então não foi um pecado grave. Foi um pecado venial. Então, eu senti um desejo de uma coisa proibida. Mas eu só senti, eu não consenti. Então, às vezes, o que acontece é que as pessoas, elas sentiu uma coisa, elas correm confessar porque ela já está em pecado mortal. Não, você tem que ver se você consentiu. E se o seu consentimento foi pleno. Se o seu consentimento não foi pleno, não houve pecado mortal. Mesmo que a matéria seja grave. Então, só que é claro que a gente não é anjo, às vezes a gente fica na dúvida se consentiu plenamente ou se não consentiu. Santo Afonso Maria de Ligório dá a dica. Bom, primeiro, se há luta, é sinal de que não houve pleno consentimento. Porque se você consentiu plenamente, você não luta. Você quer fazer o pecado, você faz. Então, se há luta, é sinal de que não houve pleno consentimento. Mas mesmo assim, Santo Afonso dá um conselho bem claro. Se você é uma tentação que normalmente você não consente, que você sempre está lutando, e você tem dúvida se consentiu, é porque provavelmente você não consentiu. Agora, se é um pecado que você normalmente não luta, que você sempre se deixa levar, e você tem dúvida se consentiu, é porque provavelmente você consentiu. E não está querendo aceitar por orgulho. Mas se é uma coisa que você luta sempre, e que normalmente você não cai, então provavelmente não houve nenhum pecado mortal. No máximo, um pecado venial. E se você tem dúvida quanto a alguma coisa, você pode perguntar ao padre na hora da confissão, mas nesses casos você também não é obrigado a confessar uma coisa que você tem dúvida, porque você é obrigado a confessar todos os pecados graves que você tem consciência de tê-los cometido. Se você não tem certeza de ter cometido um pecado, você não tem obrigação moral de tê-lo cometido. A não ser, como eu já falei, se você cai sempre, então é diferente. Aí fala, mas padre, eu não vou confessar. E se eu errar? Talvez eu consenti mesmo e na hora a minha dúvida não me fez perceber. Se você errou, você usou todos esses critérios, e mesmo assim você errou,
esse pecado será perdoado. Por quê? Porque você não o confessou, não porque você está escondendo, e não porque você não o confessou, porque você não tem certeza moral de ter consentido nele, então você não tem obrigação. Então, se foi um pecado, ele será perdoado na confissão. Mas é bom você perguntar para o padre também para formar a sua consciência. Porque às vezes as pessoas se atormentam muito com algumas coisas e por falta de orientação. Então, na dúvida de pecado para os iniciantes, né? Então, vai lá e pergunta. Né? Olha, padre, eu estou com esta dúvida, eu não sei se eu consenti, etc. Tal. Pronto, cita isso. Né? E aí o padre vai te ajudar a discernir se houve consentimento, se não houve, ou talvez não era nem matéria. Então, essas duas coisas. Plena advertência, pleno consentimento. Então, semi-consentimento não vale. Né? Então, pleno consentimento e a matéria grave. Então, se na hora de pecar me veio o sinal vermelho, não faça, não pode, e mesmo assim eu avancei querendo por querer, e eu fiz porque eu quis, e se eu não quisesse eu não faria, se for uma matéria grave, é um pecado grave. Agora, se a matéria é leve, então será um pecado leve, mesmo com pleno consentimento. Então, a matéria tem que ser grave para que seja um pecado grave. Então, a matéria grave é aquilo que eu já expliquei, meio por cima. A gente diz os 10 mandamentos, só que é verdade que só dizer assim não explica nada. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí as pessoas dizem, eu não amei a Deus sobre todas as coisas. Bom, é evidente que nós não amamos a Deus sobre todas as coisas. Se eu fosse santo, eu estaria amando a Deus sobre todas as coisas. Mas existe, dentro desse mandamento, algumas coisas que são gravíssimas e outras coisas que são veniais. Por isso que a gente precisa ler, conhecer, ler aqueles exames de consciência. Às vezes os exames de consciência que tem disponíveis por aí, eles complicam um pouco porque mistura venial com grave, né? Aí, enfim, mas a gente vai se aperfeiçoando, conhecendo. Então a gente precisa ter esses critérios. Olhar os 10 mandamentos e também os 5 mandamentos da igreja, que também são matéria grave. Né? São só 5, são poucos. Né? Isso é bem lembrado, porque a gente sempre escuta falar só dos 10 mandamentos da lei de Deus. A gente né? simplifica muito, e claro, porque é sempre difícil, a gente nunca tem tempo para explicar tudo. Mas os 5 mandamentos da igreja também são matéria grave por instituição eclesiástica. Então, de fato, Jesus não disse que você tem que ir na missa todo domingo. Mas a igreja determinou, pela autoridade das chaves, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Né? Determinou isso. Então, tem todos os outros mandamentos. A comunhão, uma vez por ano. A confissão, uma vez por ano. Por isso que não confessar todo ano, isso em si já é um pecado. Não cometi nenhum pecado grave, então não vou confessar esse ano. Aí cometeu esse pecado e não confessar. Entendeu? Sim. Então, pelo poder das chaves, então os 5 mandamentos da igreja também são matéria grave. Então é por aí que vai a coisa. E outra coisa que nós precisamos tomar cuidado é assim, com os sentimentos. As pessoas sentem muito. E na hora de fazer o seu exame de consciência e de confessar, as pessoas confessam mais o que sentem do que os pecados. Não é assim. Eu estou me sentindo muito mal, mas às vezes é só o seu orgulho que foi ferido. É só... Porque o pecado em si, às vezes a gente não sente. Não, por isso que eu falo, o arrependimento não é questão de sentimento. Às vezes você fala uma coisa para a pessoa, dependendo da pessoa que for, depois você sente uma coisa, sente um arrependimento. Sente assim uma tristeza, uma dor no coração, um desgosto. Mas dependendo da outra pessoa, você não vai sentir nada. Mas não é porque eu não senti que não foi pecado. Sim. Então,
Às vezes as pessoas passam muito tempo falando dos seus sentimentos na confissão e não confessa nada. Nada, nada, nada. Não tem nenhuma matéria. Ou às vezes só pecados veniais, porque, eu senti isso, eu senti aquilo, porque... E para fazer o exame de consciência, você tem que olhar a lei objetiva, a lei de Deus objetivamente. Então, o que é um pecado? Pecado não é o que eu sinto que é pecado. Pecado é o que objetivamente, pela lei de Deus, é pecado. Porque tem coisas que eu sinto que é pecado, mas não foi pecado, eu só estou sentindo. E existem outras coisas que eu não sinto que é pecado e elas serão pecado mesmo que eu não sinta. Padre, sobre essa questão do sentimento, né? Muitas vezes as pessoas são levadas pelo sentimentalismo, né? Principalmente nas questões que se referem aos pecados e tudo mais. Por exemplo, uma pessoa lá que fala mal da sogra, fala mal a vida inteira da sogra, fofoca da sogra e tem uma sogra no meio, né? Desce a lenha na sogra, faz mal para a sogra, claro, e isso é um pecado grave, né? Às vezes a pessoa mente, né? Conta mentiras sobre fatos. Só que, padre, às vezes a pessoa não se arrepende. Quando essas pessoas, por exemplo, chegam no confessionário para se confessar, que às vezes elas contam um pouco, acabam contando um pouco da história de vida, né? Tentam explicar, justificar o pecado. Mas essas pessoas às vezes não encontram arrependimento para aquele pecado. Mas mesmo assim elas querem se confessar. É válido? Depende. Assim, quando a gente fala de confissão, por causa que o que valida a confissão são os atos do fiel, existem certas coisas que você não tem acesso. Uma pessoa vai lá e confessa muito emocionado. Talvez isso seja sinal de um arrependimento profundo. Ou às vezes só de uma emoção sem arrependimento. Então é muito difícil você dizer. Então certas coisas a gente vai fazer uma avaliação e a gente deixa na mão de Deus. Se de fato essas coisas foram pecados graves e a pessoa ela não tem um verdadeiro arrependimento, essa confissão não vai ser válida. Só que a gente precisa entender que o arrependimento necessário para que a confissão seja válida não precisa ser um arrependimento perfeito. Então basta a pessoa ter consciência de que aquilo é errado e ela odeia aquele mal. Mesmo que ela ainda esteja magoada, chateada. Não se arrependa do que falou, às vezes, né? Nesse caso que eu estou citando, nesse exemplo de falar mal da sogra. Às vezes a pessoa não se sente mal pelo que falou, mas ela sente mal pelo que fez, que foi falar. Então aí é uma coisa do Espírito Santo, né? Entendi. Tá bom. Mas tem que ter um arrependimento mínimo. Isso sim. Que é o ato de contrição imperfeito, que é ter a consciência de que cometeu um mal, de que errou diante de Deus, de que errou diante dos irmãos, e eu odeio agora esse pecado e não quero mais viver conforme esse pecado. Né? Okay. Vou lutar contra isso. Sim. Então daí ela se acusa desses pecados, recebe a absolvição. E é normal o padre passar a penitência logo depois da absolvição, padre? Sim. A penitência faz parte dos atos do fiel. Você tem que cumprir a penitência. Mesmo que a penitência não seja compatível com os seus pecados, às vezes algumas pessoas falam assim, mas padre, eu vou rezar só isso. Eu falo, mas é verdade, mas mesmo que eu mandasse você rezar mais do que isso, não ia resolver esse problema. Às vezes eu falo brincando, né? Sim. Porque, de fato, aquela penitência ela tem duas coisas. Ela é simbólica. Por isso que, na maior parte das vezes, é uma oração que você vai fazer. Ela é simbólica, para que a pessoa tenha consciência de que ela precisa reparar o pecado que ela cometeu. É necessário reparar as ofensas a Deus e aos irmãos. Então não é assim, eu fui perdoado. Sim, eu já estou perdoado, mas existe um mal que permanece mesmo depois do perdão do pecado. Se eu menti e caluniei uma pessoa,
eu já pedi perdão para ela, eu já pedi perdão para Deus, eu já desmenti, mas aquela história continua. Isso prejudica indiretamente a pessoa. Então, eu preciso fazer algo que repare isso. Então, isso também faz parte da confissão. Só que, às vezes, tem certas coisas que o que te resta é rezar. E, ao mesmo tempo, nessa mesma linha, a penitência que o padre te dá, ela é remédio, porque existe, às vezes, certas situações pontuais que podem ser revertidas. Então, se o padre vê, né, que é algo que o fiel possa fazer, ele pode dar uma penitência que é remédio para aquela situação, que a pessoa possa reverter aquela situação. Né? Normalmente a gente dá em reza, né? Uma vez ou outra, já dei algumas penitências, não vou aqui dizer penitência, né? Mas assim, já dei algumas penitências mais concretas, em que realmente a pessoa desfaz um mal feito. Então, dependendo da situação, é bom e salutar que se faça isso. Né? Então tá. Mas assim, mesmo assim, aquela penitência não é suficiente. Então ela é simbólica, isso que eu queria dizer. Essa sempre foi minha dúvida. Ela é simbólica no sentido de que você precisa perceber que você tem que fazer penitência durante a sua vida toda. Porque existem certas coisas, como eu já falei, que mesmo que você faça a penitência do padre, mesmo que você reze a vida toda, aquele mal permanece. Então, você precisa ter uma vida de reparação, vamos assim dizer. E os santos tinham isso bem claro. O santo já é santo, para que ele faz penitência? Por causa dos pecados já perdoados da vida passada. O purgatório é para isso. Por isso que nós falamos na live passada, que daí o senhor falou, não há necessidade de ficar pedindo perdão. Se está confessado, está no passado, não precisa pedir perdão. Não precisa confessar de novo. Mas eu vou ter a minha vida de penitência, a minha vida de reparação. Isso, por isso, na penitência, como se estivesse selando, né? Toda Exatamente. Uma avaliação que a pessoa fez, daí, né, recebeu o sacramento. Exato. E aí, se você não cumprir a penitência, você tem que confessar que você não fez a penitência. Porque os atos ficou incompleto. Então, sim, a penitência que o padre te deu pode até ser que não resolva todo o seu problema, mas você tem que cumprir ela. Tem que cumprir essa penitência. Padre, 3 Ave Marias e uma Salve Rainha. geralmente é. Padre, dentro dessa matéria também da confissão, né, nós temos um outro assunto que seria as indulgências. Entrou no negócio. Mas eu né? acho que é melhor a gente fazer uma live só para as indulgências. Não fica prometendo live aí, não, que senão depois o povo fica pedindo. Mas... Desculpa, padre. Mas é necessário. Tá? Tem que falar. Seria interessante, padre. Eu expliquei isso uma vez lá na catedral e o povo ficou impressionado. É necessário esse conhecimento. Porque o purgatório não é fácil não, viu? Padre, muito bem. Então, diante de todo esse conhecimento sobre o sacramento da penitência, eu acho que a gente também pode pegar um gancho para o sacramento da unção dos enfermos, né, padre? Porque tem também, dentro do sacramento da unção dos enfermos, eu queria que o senhor falasse para a gente, explanasse bem para a gente o que é, mas tem dentro do sacramento da unção dos enfermos, quando o doente tem a possibilidade, né, a total consciência, ele pode também estar confessando seus pecados. Deve. Né, padre? Aqui a gente precisa entender. Então explana para a gente, porque, por assim, gentileza. Todos os sacramentos conferem a graça, ok? Então, é a graça que opera o valor do sacramento. Porém, cada sacramento tem a sua ação específica. O sacramento da confissão faz algo que a unção dos enfermos não faz. Mas a unção dos enfermos completa o sacramento da confissão. A gente diz que o sacramento da unção dos enfermos é um complemento da confissão naquilo que se refere aos pecados. Entendendo também como a doença, no sentido geral,
né, entrou no mundo também por consequência do pecado. Então, a unção dos enfermos tem essa relação também com o perdão dos pecados, como São Tiago coloca muito claro lá na carta. Chama lá o padre, o presbítero, ele vai fazer a oração, ungir a pessoa com o óleo. Se tiver pecado, será perdoado e, se for da vontade de Deus, a pessoa ressuscitará à saúde. Mas a graça específica do sacramento da unção dos enfermos é a cura ou o auxílio espiritual para uma pessoa que está enfrentando uma doença grave. Algumas pessoas, esse sacramento vai operar a cura, mas para algumas pessoas será a força para a pessoa enfrentar esta última cruz, ou talvez não seja a última, seja a cruz daquele momento. Então, esse sacramento é específico para quê? Para doenças graves, não é para dor de barriga. A não ser que seja uma dor de barriga grave. Entendeu? Não é, eu vou viajar, o senhor me dá unção, mas que doença que é essa de viagem? Tem outras maneiras de se preparar para viajar, confissão, comunhão. Padre, mas eu já ouvi isso, sabia? Porque se ensina essas coisas, não sei quem. Vai fazer uma longa viagem, então é bom administrar o Não. sacramento da unção dos enfermos. Não tem nada a ver com isso. Gente, você vai se preparar até mesmo por uma cirurgia, veja. A cirurgia, também você pode receber a unção dos enfermos antes de fazer uma cirurgia que a causa seja doença grave. Está no catecismo isso. Então não é todas as cirurgias. Não. Sim, porque às vezes se dá a explicação que é assim. Se a cirurgia tem um risco. Bom, toda cirurgia tem um risco. Sim. A gente sabe, a gente conhece, já até aconteceu aqui na nossa comunidade, pessoas vai lá fazer uma cirurgia simples e a pessoa perde a vida. Mas, para você se preparar para uma cirurgia, existe confissão, comunhão, oração. Se esta cirurgia é causada por uma doença grave, você vai receber tudo isso e a unção. Por quê? Porque tem uma doença grave e que este sacramento te auxilia na batalha desta doença grave. É esse que é o segredo, o detalhe principal do sacramento da unção. A palavra-chave é doença grave. Então, a pessoa está com doença grave, então ela é a pessoa, A candidata o sujeito para receber o Claro, sacramento. desse sacramento. Normalmente está associado à passagem, né? Também. Aí é que está um detalhe. O problema dos católicos é que as pessoas deixam para o último momento. Na verdade o certo seria a pessoa confessar-se, receber a Santa Comunhão e receber a unção. Então são três coisas. Esses são os últimos sacramentos. Cada sacramento desse tem uma graça específica que a pessoa precisa. Só que aí as pessoas deixam a pessoa já ficar inconsciente, aí você chega lá, a única coisa que resta é dar unção. O ideal não é esperar a pessoa entrar no processo de morte. A pessoa está com uma doença grave, ela não precisa estar em agonia. Chama o padre antes. Aí o que acontece? Se a pessoa ela não tem mais condições de se confessar, a unção perdoa os pecados graves que a pessoa não tem condição mais de confessar e que está arrependido. Se no momento que ela perdeu a consciência, ela estava ali disposta, ela vai receber a unção e vai receber também o perdão de todos os pecados graves que ela não pode mais confessar, mas que gostaria de ter confessado. E aí, Agora não é assim, eu posso confessar, não quero me confessar, Fiquei vou dar a unção e os pecados estão perdoados. Não é assim. Ou então fiquei doente, vou chamar o padre para me dar unção que não preciso confessar. Se você está com uma doença grave, você não precisa ficar ruim. Se é uma doença grave, então pode chamar o padre. Ou seja, eu não preciso esperar a pessoa convalescer. Se é uma doença grave, mesmo que a pessoa esteja bem, ela já pode receber. Por quê? Porque esse sacramento é o sacramento da força para enfrentar a doença. E será, desculpa, e será a extrema unção se for o caso.
Se realmente a pessoa está na última. Mas a gente deve fazer o possível de fazer esse sacramento chegar à pessoa antes, para que também ela possa receber os outros sacramentos, né? Não, eu estava só para complementar. Aí entra novamente, que o senhor estava falando, entra novamente a questão do sentir. Se acontece da pessoa já ir sentindo que ela precisa desse sacramento, né? Já é uma condição mais terminal, né? Ela começa a sentir. Esse é o momento? Esse é o momento, mas pode ser antes. Olha, nós descobrimos que você tem uma doença grave. Tá? Você está bem, mas olha, então a pessoa já pode se preparar, ela pode receber a unção. Ela está com uma doença grave. Ela precisa sentir que vai morrer, né? Sim, pode ser o momento mais ideal, talvez, porque talvez a pessoa ali na agonia da morte é a hora que talvez ela tem certos atos que ela precisaria fazer. Mas, por exemplo, vamos supor, a pessoa está bem, ela recebeu a unção, ela pode confessar, ela vai resolver o problema dos pecados dela na confissão. E o que a unção faz? A unção repara as consequências do pecado já confessado. É uma espécie, não vou dizer espécie de indulgência, mas ela completa, como eu já disse, o sacramento da confissão. Faz parte da graça É desse aquela sacramento. penitência, só que ela realmente supre, ela realmente perdoa as consequências do pecado. Então, Porque tem a iminência da morte, né, padre? exato. Tem situação Na que tem iminência da morte, se a pessoa não pode mais se confessar, ele perdoa verdadeiramente os pecados graves. E mesmo, padre, que o senhor chegue para administrar, por exemplo, o sacramento da unção. Quando você chega, a pessoa está em plena consciência, ela tem condições de se confessar, o senhor atende a confissão dela durante o sacramento? Sim. E administra, leva o que chamamos de viático, né? Que é a Eucaristia também. Isso pode se acontecer? Pode, padre, você no pode atender a sacramento? confissão. Faz Na parte verdade, O ritual do sacramento? sim, a pessoa que está falecendo, ela tem o direito, ela deve receber a comunhão, se ela tem condições para isso, né? Está de graça também, porque é o alimento da viagem, o viático, é o último alimento. Ali é o momento em que a pessoa deve ter Jesus consigo, né? É claro que às vezes a pessoa, em caso de morte, você pode inclusive dar a absolvição para a pessoa, mesmo que ela não faça uma confissão completa. Você vê, a pessoa está ali tentando confessar, mas você vai ver que ela pode morrer ali sem terminar, você pode dar a absolvição e dar a unção. O sacramento depende muito da circunstância, né, padre? Vai depender das circunstâncias. Por isso que o ideal é não esperar a pessoa chegar na última hora. Padre, então se, por exemplo, o fiel católico, ele sabe que pode receber esse sacramento antes de chegar essa hora. E às vezes ele sente a necessidade de receber mais que uma vez. É possível receber esse sacramento mais que uma vez? Então a pessoa, ela estava ali, ela está mal, etc., recebeu o sacramento. Restituiu a saúde ou não melhorou, ficou mais um tempo, dali mais uns dias, ela pode receber novamente. Né? Então ela pode receber mais ela de uma pode, vez, a pessoa pode sentir. receber a unção mais vezes. E ela mesmo sente essa necessidade, busca, ou pede, pode haver que o ou padre os familiares mantenha pedem, sabendo que a pessoa gostaria de receber. Porque também tem uma coisa, às vezes, não se dá a unção para quem não quereria receber. Ou seja, se a pessoa manifesta, né? Porque talvez ela tenha manifestado não arrependimento. Mas a gente dá porque vai que a pessoa arrepender na última hora, né? Então ela... Padre, eu acho que é muito curioso acho também. que acabou também o tempo. Né, Valdirene, tá também. Eu acho que é muito curioso também. Não sei se o senhor... Com certeza o senhor já deve ter passado por casos, mas como é, padre? Como acontece quando o senhor, por exemplo, vai visitar um doente, né, Val? Às vezes, como que funciona quando o senhor chega lá, vê o doente, o senhor analisa o que se pode ser feito dentro? Como que acontece o rito
do sacramento da unção dos enfermos. Tá. Antes, deixa eu só dizer uma coisa para mim não Sim, esquecer. claro. Se tiver algum padre me ouvindo, vai dizer, esqueceu de dizer uma coisa. Pessoas de idade com mais de 60 anos também podem receber a unção, mesmo que não tenha doença grave. Porque, por causa da idade, isso debilita o corpo, então a gente pressupõe que a pessoa ela está num estado que ela pode convalescer por algum motivo. Então ela pode também receber a unção, e mesmo que ela tenha recebido a unção pela idade, se de repente ela tem uma doença ruim, ela pode receber mais uma vez. Então, pessoas com mais de 60 anos, elas podem, sempre que sentir Elas podem necessário, receber a unção dos elas podem receber a unção junto com os outros sacramentos. Lembrando que unção dos enfermos não é para substituir a confissão, porque as pessoas às vezes, não quero confessar, vou lá pedir para ungir. Não é assim. Sim. Perdoa o pecado de quem não tem condição de confessar. Porque se a pessoa tem condição, ela deve se confessar. Não dispensa da confissão quem pode confessar. O catecismo também é claro nisso. Perdoa os pecados graves de quem não possa se confessar. Entendido. Aí aqui entra, né, padre, a função, eu vejo, dos ministros também, né? De ir lá fazer a visita. Quando eles fazem a visita, eles já fazem uma avaliação, já conversa, né? E aí vem e sugere para o padre que aquele momento é um momento que pode acontecer já a unção ou a confissão, né? Eles têm, Isso. Tem É essa normal. conexão, né? A igreja está lá. Na verdade, a pessoa, quando ela está doente, a gente deve dar algum sacramento para ela. Seja a confissão, seja a comunhão, se ela está preparada para isso, etc. Então, mesmo que a pessoa, não vamos dar unção agora, porque, sei lá, não sei. Mas, não é a doença grave. Mas ela está doente, então ela precisa do auxílio da igreja. Ela precisa do auxílio dos sacramentos. Então a gente precisa acompanhar. Porque alguma coisa nós temos para oferecer. E alguma coisa ela tem necessidade diante de Deus. Bom, quando a gente chega lá, normalmente, tirando alguns casos de idosos, né, quando eu vou visitar lá um idoso, aí eu sempre chego, pergunto se a pessoa quer confessar, se a pessoa vai comungar, aí dou a unção, né? Quando a pessoa está consciente, assim, então a gente conversa, vê e analisa com a pessoa. Quando normalmente a gente vai nos hospitais, normalmente, né, a pessoa está muito mal. Então, às vezes a pessoa não tem nem condição nem de conversar com você. Às vezes está até inconsciente. Então, eu dou a absolvição, a indulgência plenária e a unção. Dou a absolvição, a indulgência plenária e a confissão. E a unção. Né? Mas a unção perdoa os pecados, não precisa da absolvição. Não, tudo bem. Um ou outro vai perdoar os pecados. Em caso de morte, né? Em certos casos, por exemplo, estou num acidente. Não tenho óleo para dar a unção ali. Estou vendo que a pessoa está morrendo. Eu posso dar a absolvição. Porque a unção ali, por que eu vou dar o perdão dos pecados e a unção? Porque uma coisa é o perdão dos pecados, mas ela também, mesmo que ela receba o perdão dos pecados com a unção dos enfermos, eu também estou dando a unção, porque a unção, já que ela não pode comungar, é o que vai ajudar ela a fazer a passagem. Então, ela não vai. Então, por isso que dou as duas coisas. Na hora da morte, a gente dá tudo. A gente dá tudo que puder dar. Né? Já levantaram a plaquinha falando que tem que calar a boca. Hoje a gente está ignorando todas as plaquinhas, padre. Sempre foi assim. Ai, padre, lembra que eu comentei com o senhor? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, que eu acho muito interessante, e tem uma relação com a unção dos enfermos, que é a oração de encomendação. As exéquias, né? Isso é muito importante. Não que faça parte do sacramento da unção. Isso mas é sacramental. Mas às vezes, muito importante eu acho essa pergunta, porque pode ser que o padre chegue lá, a pessoa já está inconsciente e à beira da morte. E morre, às vezes,
né, padre, logo após que o senhor administra a unção, né? Sim, já Durante o aconteceu sacramento. várias vezes. Eu mal saí do Muito hospital e a interessante. pessoa falecer. Como é que funciona, padre? Bom, claro que também tem uma oração que você pode fazer na hora da morte também, as orações de agonia que acompanham a pessoa no trânsito, né? A gente Quando já o senhor faz. chega e vê que ela está em agonia de morte, que a morte é certa, o senhor tem uma oração para isso? Tem uma oração para isso, que acompanha a pessoa nesse momento, que é a oração para os agonizantes. A unção para os enfermos, quando você unge um idoso, tem uma oração conclusiva para o idoso. Quando é um doente que não é idoso, tem uma oração para o doente que não é idoso. E tem uma oração para a pessoa que está em perigo de morte, mas ainda não está na agonia, e tem uma oração própria para quem já está na última agonia. E tem as orações que acompanham, que nós podemos rezar junto com o agonizante, que é um ato de caridade, um ato de piedade. Às vezes a gente não consegue fazer tudo isso, porque a gente vai lá no hospital, tem que sair, Ser rápido, né? Mas se a gente pode acompanhar numa casa, ou a própria família pode fazer isso, se o padre não chegou lá. Pode rezar junto com a pessoa, fazer um ato de contrição com a pessoa, rezar pela pessoa, ajudar a pessoa a se entregar a Deus. Então, o momento da morte deveria ser uma coisa de muita oração, de muita intercessão, para ajudar a pessoa. Aquilo que eu disse, a igreja tem muitas coisas para oferecer. Se nós não temos sacramento nenhum para oferecer para a pessoa, nós temos a nossa oração. Amém. Né? Então, isso é muito importante. Amém. Muito bom. Padre, eu acho que por hoje é só, né? Nós já extrapolamos nosso tempo, mas acredito que foi muito bem explanado, explicado sobre, principalmente sobre o sacramento da confissão, que ainda é um X da questão para muitos fiéis, né, muitos católicos. Ainda vamos voltar nas indulgências, padre. E Se nós Deus vamos quiser, fazer uma se Deus live, quiser. tá, Val? Aham. Sobre as indulgências. Sim. Tá Você bom? vai fazer essa live? Volta. É matéria de uma live inteira. Faz uma live para isso. Já Coloca vamos lá chamar as no pessoas Pergunte a para o participar. Padre, né? Mas você, meu irmão, minha irmã que nos acompanha, se porventura você ainda tiver alguma dúvida sobre tudo isso que nós falamos hoje, conversamos hoje com o Padre Edmar, pode continuar mandando, tá? Manda no direct do nosso Instagram, né? O Instagram é GO Misericórdia Infinita, tá bom? Compartilhe com os amigos, para que a gente possa evangelizar também por meio dessa live e levar esse conhecimento para todas as pessoas, tá bom? Quero agradecer de coração a Valdirene, nossa querida serva, irmã de caminhada. Obrigado, Val, por estar aqui. Nada, boa noite a todos. Quarta-feira, né, dia de alegria, de carisma, então nós estamos sempre aqui. Obrigada. E também quero agradecer nosso querido diretor espiritual, Padre Edmar. Obrigado, Amém, Padre. obrigado. Agradeço sempre o convite, essa oportunidade de fazer esse trabalho evangelizador, essa catequese que é muito importante para nós. Essas coisas não coisas que a gente escuta aqui e acolá sempre. Sim, São com explicações que nós precisamos aproveitar mesmo, porque são tantas coisas que a gente precisa pregar, né? E, enfim, às vezes a gente precisa pontuar algumas coisas, né? É verdade, Padre. Nós agradecemos de coração. Então, com o Padre, obrigado a toda a equipe também, os nossos músicos que vieram hoje, a Cris, o Wellington está ali. Obrigado também a Renata, o Helder, por sempre nos acompanhar. Padre, o senhor poderia rezar para nós e dar-nos a bênção? Vamos então pedir a intercessão dos nossos anjos da guarda para que nos guardem nesta noite. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, meu irmão, se Deus quiser. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao
quer nos condenar. Quer de nós uma decisão para o nosso bem, para nos salvar. Pergunta hoje então a quem você quer servir, a quem você quer servir, a quem você quer servir, a quem você quer servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos